Graça e paz, irmãos. Agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome para nós estudarmos mais uma lição. Lição essa com o título Engajamento Solidário. Uma lição muito bela, né? E que nos faz entender o seguinte, e nos faz perguntar, o que é engajamento? Engajamento é ação, é envolvimento, é interação, é participação, é querer fazer as coisas, é ser ativamente espontâneo. Para nós, engajamento cristão é trabalho realizado por alguém, por um irmão, em prol de causas comunitárias sem objetivo de lucros ou vantagem pessoal. É um trabalho voluntário. E o que é ser solidário? Ser solidário é quem está pronto a ajudar, quem compartilha as mesmas ideias, opiniões, quem carrega consigo a solidariedade, ou seja, é aquela pessoa que tem a qualidade de ajudar as pessoas, a se preocupar com o outro, a estar no lugar do outro e querer o bem do outro. Vamos ao nosso texto básico da lição, amém? Mas antes de tudo, eu quero orar com os irmãos e pedir a orientação do Senhor, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã te agradecemos por estarmos neste momento, mais uma vez, para aprender um pouco da Tua Palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ilumine, nos dê a direção, que seja feita a Tua vontade, para que nosso coração e nossas almas, Pai, estejam com entendimento para colocar em prática aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Nosso texto básico da lição encontra-se em Filipenses capítulo 2, versos 1 a 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por unidade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Note nesse versículo 5, eu vou repetir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Prosseguindo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E o final do versículo 11, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitas pessoas, até mesmo cristãs, vivem com o objetivo de causar uma boa impressão aos outros ou agradar a si mesmo. Mas o egoísmo traz discórdia. Por essa razão, o apóstolo Paulo enfatizou a unidade espiritual, pedindo que os filipenses amassem uns aos outros e tivessem um só espírito e um só propósito. Mesmo com toda a diversidade de pessoas de várias origens e vários estilos de vida, Paulo não apenas os fez lembrar, como também de ter as atitudes de Cristo. Quando trabalhamos juntos, prestando assistência aos problemas dos outros, como se esses problemas fossem nossos, demonstramos o exemplo de Cristo de colocar as outras pessoas em primeiro lugar e assim vivenciamos a unidade, não se preocupando com a boa intenção ou satisfazer as nossas próprias necessidades. O pode acunhar uma igreja, mas a humildade genuína, essa sim pode edificá-la. Ser humilde envolve ter uma perspectiva verdadeira sobre nós mesmos. Devemos deixar o egoísmo de lado e tratar os outros com respeito e cortesias mútuas. Considerar os interesses dos outros como mais importantes do que os nossos nos liga a Cristo, que foi humilde, estando disposto a abrir mão de seus direitos,
a fim de obedecer o Deus Pai, do seu amor e aos outros, né? Como Cristo, devemos ter a atitude de servo, servindo a partir do amor a Deus e aos outros irmãos, às outras pessoas, e não por culpa ou medo. O Senhor Jesus não abriu mão da sua divindade para se tornar-se um ser humano, mas em sujeição à vontade do Pai, Cristo limitou-se o uso do seu poder. Jesus estava sujeito ao lugar, ao tempo e muitas outras limitações humanas, o que tornou sua humildade única ao fato de nunca ter pecado. Jesus nos mostrou claramente e estabeleceu um verdadeiro exemplo de engajamento solidário. Vamos à nossa lição. O coração solidário não é uma escolha para o cristão, é inerente à verdadeira fé em Jesus. Uma vez alicerçada no Senhor, perceberemos que nossa fé não há espaço para a negligência, a indiferença e impiedade, e sim para uma legítima atitude agregadora que não é egoísta, mas sim empática. Sem necessidade de discursos de natureza política e ideológica para agirmos solidariamente apenas com o firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Lembra que eu repeti? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Procuramos entender Jesus, seu majestoso ato solidário. O que o motivou? Contra o que lutava? De que maneira o fez? Meu primeiro tópico vai falar sobre a motivação da ação solidária, que é o amor. Por força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos de higiene. Nossas vidas se afetam mutuamente e, pelo isolamento, redescobrimos a carência que temos de convivência física. Mas é necessário se isolar? A pergunta. Muita gente tem feito essa pergunta. Um debate público se estabeleceu entre aqueles que acham exagero e aqueles que acham fundamental. Entretanto, para a nossa reflexão, saber quem tem a razão não é relevante. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada, e sim o amor que decidimos oferecer, as nossas atitudes. Este amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem ama, mesmo que possa parecer um exagero. É melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais. Por amor a essa humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versículos 6 a 7. É um ato extraordinário, um amor inigualável, mais desejável. Esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos de maneira que for necessária ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo. No segundo tópico, a gente vai falar sobre o contexto da ação solidária, que é a morte iminente de Cristo. Diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos uma vacina eficiente, a ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é causa de toda a dificuldade que vivemos. Uma vacina própria poderia imunizar a população e encerrar todo esse ciclo de cerceamento de liberdade. A reclusão é para preservação, manutenção da saúde, sobrevivência. A questão é a luta contra a morte pela vida, especialmente aqueles a quem o vírus representa um potencial mortal ainda maior. Este é um contexto no qual estamos lidando, um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. Nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida.
O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte, e todos nós somos parte desse grupo de risco. Mas agravada por se tratar da condenação eterna, o salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Que homem pode viver e não ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Salmos 89, verso 48. Entretanto, torna-se exultante nas palavras do apóstolo Paulo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Essa reviravolta radical de condenados para libertos foi proporcionada por Jesus Cristo em seu gesto de amor. É com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicamos esse mesmo amor de Cristo. Ele é a cura para toda forma de morte. Jesus é a cura. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a ação solidária, um auto-sacrifício. Né? O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? É uma pergunta. Lucas, capítulo 21, dos versos 1 a 4. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Neste episódio, observa-se uma senhora viúva, pobre, fazendo do seu pouco seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito quase nada. Jesus nos ensina nesse episódio que em seu universo a afetividade não está relacionada ao quantitativo, e sim ao qualitativo. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significam quando comparadas a ofertas miseráveis quantitativamente, mas moralmente imensuráveis. Não é o quanto estamos dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar. Quando pensamos na pandemia, certamente alguns já se perguntaram: será suficiente para preservar as pessoas próximas, higienizar as mãos com frequência, usar máscaras em todo lugar público, cumprimentar as pessoas de longe? Essas e outras perguntas partem do ponto de vista quantitativo. O quanto fazer ou não será suficiente. Nesse campo, haverá divergências. O engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade, e sim aquilo que está ao nosso alcance, ao seu alcance, ao alcance dos homens de bem. Bom seria descobrir a vacina, mas não sendo possível, que se faça todo o possível em evitar aglomerações. Né? Porque o propósito não é ter razão sobre o jeito de ser, de certo ou errado, e sim fazer algo por alguém que quero preservar qualquer coisa que esteja ao meu alcance ou ao seu alcance. Se na oferta da viúva que se pretendia honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado, desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. As ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes. Precisamos apenas que ela demonstre que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro, mesmo que nossas ações possam parecer inócuas. Não é a efetividade da ação em si que reflete em nós espiritualmente, e sim se elas exprimem meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro, para zelar com o outro. No quarto tópico, nós vamos falar sobre a igreja primitiva, um caso concreto. Estamos descobrindo muito de nós nesta pandemia. O gostar de ficar ou sair de casa, o contato físico, o ir e vir, a liberdade. A saída dessa crise não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas no agir coletivo por um bem comum. Isso é engajamento solidário. Agir com todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. A igreja, em sua gênese, demonstrou essa solidariedade, engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça, logo na sua primeira expressão coletiva.
Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo do pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Atos, capítulo 2, versos 44 até o 46. Em um momento de vulnerabilidade dos novos convertidos, não faltou ação coletiva para suprir as necessidades. A Igreja Solidária dava seus primeiros passos de afirmação com uma verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. Esse comportamento da Igreja reproduz fielmente a ação de Jesus que se fez como um de nós para em nosso meio agir pela salvação de todos. Cuidou de toda sorte de mazela, com a mesma predisposição, sem medir esforço. Eu vou repetir esse trecho. Esse comportamento da Igreja reproduz fielmente a ação de Jesus Cristo, que se fez como um de nós, para em nosso meio agir pela salvação de todos. Cuidou de toda sorte de mazela com a mesma predisposição, sem medir esforço. Que coisa linda! Para pensar e agir. Primeiro, o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está em ideias ou ideologias, está no nosso coração. O segundo, a luta comum a todos nós é pela preservação da vida, contra qualquer expressão de morte. Terceiro, o fazer solidário culpa-se em entregar o que estiver ao nosso alcance, mesmo que não pareça ser suficiente. Quantidade não garante a qualidade. Quarto, a Igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. Eu quero agradecer a você, irmão, que compartilhou conosco, que você tenha um excelente domingo, uma semana abençoada e até o nosso próximo estudo. Deus seja louvado. Muito obrigado. Amém.